Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto EBD. Finalmente estamos de volta aqui, né, com o comentário das lições da revista Betel Dominical, né, esse trimestre, agora segundo trimestre, né, segundo trimestre, né, de 2023, com o tema Gênesis. Tá? Essa aula já é a lição de número 3, né, o Criador se relacionando com o ser humano. Né? Infelizmente eu não consegui gravar a primeira aula. A segunda aula eu estou gravando hoje, né, junto com a terceira. Tá? Ela saiu na sexta-feira, né, de sexta para sábado. Mas, a partir dessa terceira aula, toda segunda-feira, às 10 horas, as aulas do Projeto EBD estarão postadas aqui. Ok? Então, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de curtir, comentar, se inscrever. Tá? Comentar é muito importante. Mostra para o YouTube que tem relevância e incentiva o nosso trabalho. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa revista, a nossa lição dessa semana, a lição de número 3. Eu te louvarei, pessoal, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, versículo 14. Eu achei interessante a escolha desse salmo, né? Embora eu não sou muito adepto a essa questão que a Betel faz, né? A lição é sobre Gênesis, o texto está lá não sei aonde, né? Tá em outro livro, às vezes até no Outro Testamento. Né? Eu não sou muito fã dessa abordagem, não. Mas esse texto aqui me chama a atenção, porque já mostra que Deus se relaciona com o homem desde a sua criação. Claro, né? Gênesis, a criação, mas desde o ventre, né? Isso vai ser abordado depois, né? Que Deus ele cria todos os seres humanos. Tá? Nós somos co-participantes, né? Mas é Deus quem cria. Ele criou todos nós, né? Independente do pai, da mãe, foi Deus quem quis que nós viéssemos ao mundo, tá bom? A verdade aplicada também me chama muita atenção. O comentarista diz assim: nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. Eu vi um post, acho que hoje, no Instagram, do pastor Augusto Nicodemos, e ele fala o seguinte: olha, só existem duas religiões. A religião da graça, que é aquela em que Deus vem a nós, e as religiões, esqueci o nome que ele usa lá, mas as outras, né, que é o homem buscando Deus. Né? Então, assim, a verdadeira religião é a religião da graça, em que Deus nos alcança. E eu já, mesmo antes de ver esse post hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu já falava isso na escola bíblica, né? Não existe, eu gosto de dar religiões comparadas, né, até para minha formação em filosofia, não existe nenhuma linha filosófica, não existe nenhuma religião no mundo que a divindade buscou o homem, né? A única linha filosófica que ensina isso, a limitação, a finitude humana, em contrapartida da misericórdia de Deus em alcançar o homem, é a religião cristã, é a palavra de Deus. Né? A verdade por excelência. Né? Amém? Muito bem. Então, nós temos aí os três grandes tópicos, né, da lição. Primeiro, a coroa da criação de Deus, o ser humano. Segundo, Deus no ser relacional. E terceiro, ligados pelo Criador. Tá? E aí nós vamos, então, lembrando, né, que a Betel ela trabalha com esses três grandes tópicos e cada tópico dividido em três subtópicos. Beleza? E aqui no primeiro ele já começa assim, olha, a coroa da criação de Deus. Ele diz assim, Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este vivesse com ele e na alegria da glória dele. Veja só, Deus não criou o homem para viver para si mesmo. Né? Até porque isso é uma característica de toda a criação. Né? Em alguma medida, quando você cria algo, esse algo serve para enaltecer, para engrandecer o nome daquele que criou. Tá? É uma questão até lógica. Né? É claro que cada coisa criada tem a sua função, né? O relógio, marcar a hora, né? O computador, fazer inúmeras coisas, enfim. Mas, de alguma maneira, aquilo que é criado enaltece, engrandece o nome daquele que o criou. Tá? Só que com o ser humano é diferente. Tá? A única função do ser humano é glorificar Deus. Toda a criação glorifica Deus. Né? Quando o passarinho faz a migração dele lá no inverno, quando os animais caçam, né, os carnívoros no caso, quando a ave voa,
todos eles estão glorificando a Deus porque estão fazendo aquilo que Deus os criou para fazer. Quando o ser humano age debaixo da ação de Deus, ele está glorificando a Deus. De modo que quando nós falamos que o ser humano deve glorificar a Deus, não é que ele tem que ir à igreja e cantar cânticos. Não, isso também faz parte de glorificar a Deus. Mas glorificar a Deus em tudo o que fazemos, em toda a nossa vida, na família, no trabalho, na igreja, enfim, em tudo que fazemos. Isso é glorificar a Deus. Amém? 1.1. Uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. O comentarista diz assim: mesmo após a queda, não podemos desprezar a beleza e sabedoria de Deus percebida em toda a sua criação. Aqui, o comentarista ele traz a ideia da seguinte coisa: Deus cria todas as coisas e no sexto dia cria o ser humano, né? Criadão. Ou seja, toda a natureza foi formada para sustentar a vida humana. Tá? Agora, é importante entender que, embora de fato a natureza seja, digamos, fundamento, sustentáculo, né, na vida humana, não é que a natureza foi criada para o homem. Não é bem isso. Né? Como nós vimos na lição 1 ou 2, não me lembro, na lição 1, se não me engano, nós somos corregentes. Ou seja, não é que a criação serve ao ser humano. Pelo contrário, né? Eu tenho a impressão de que a expressão melhor é: Deus criou todas as coisas, sim, para o sustento da vida humana, né? Ou seja, todo o ecossistema. Né? A biologia tem essa expressão, ecossistema, né? Então cria todas as coisas, sustenta a vida humana, naturalmente, mas o homem como ser racional, me parece que Deus exige de nós essa corregência, ou seja, toda a natureza é um instrumento para que nós possamos servir a Deus, de alguma forma, né? Ou seja, a criação de Deus, não humana, né? Fauna, flora, a própria terra em si, né? Deus criou para que nós administrássemos, glorificando o nome dele. Ou seja, toda a criação glorifica a Deus. Né? Ou seja, eu diria aqui que houve aqui um certo exagero, né, nesse título, né? Uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. Ou seja, como se toda a criação fosse feita para nós, por nós. Né? Não é bem assim. Tudo foi feito para a glória de Deus e o ser humano foi criado inteligente, à semelhança de Deus, com atributos compartilhados com Deus, né? Os atributos comunicáveis, né? Chamado na teologia de atributos comunicáveis, a inteligência, né? A moralidade, o poder de escolha. Eu não vou entrar no mérito se é livre agência, se é livre arbítrio, não vou entrar nesse mérito. Né? Mas para que nós pudéssemos ser corregentes, ou seja, co-administradores, e nessa co-administração pudéssemos glorificar a Deus. Né? É óbvio que nem sempre glorificamos, né? Tá aí o resultado. Mas enfim, tá? Então tudo foi criado para a glória de Deus, e o ser humano foi criado para que escolhesse glorificar a Deus, inclusive no seu relacionamento com a própria criação de Deus. Ok? Então, quando eu maltrato animais, quando eu destruo a natureza, simplesmente por desejos insanos, por ganância ou qualquer outra coisa, eu estou sim infringindo a vontade de Deus. Ok? Sem dúvida nenhuma. Tá bom? E aqui não quero ser ambientalista nem nada disso, não. Estou dizendo que você não deva usufruir, né, da tecnologia e tudo mais. Né, ou não devo andar de carro, qualquer bobagem desse tipo. Eu estou dizendo que quando você não reconhece a sua responsabilidade no seu relacionamento com a criação, você está sim ferindo o seu relacionamento com o Criador. Amém? É só isso. 1.2. Honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Aqui é interessante, olha só, um trecho, né, do comentário do autor da revista, né, do comentarista. Ter sido criado à semelhança de Deus dotou o homem de potencial que não se encontra paralelo em qualquer outra criatura terrena. Nossa dignidade essencial, honra e glória de Deus. Nossa dignidade essencial, honra a glória de Deus, perdão. Ou seja, quando Deus nos criou,
né, com toda essa diferença do resto da criação, ele coloca em nós, né, esse diferencial e uma responsabilidade a mais, que é glorificar ele. E eu diria o seguinte, que o mais interessante disso, né, ele vai colocar que é um privilégio ser o portador da imagem de Deus, né, não tem outra criatura com esse mesmo benefício, mas ele nos dá, como eu falava anteriormente, a responsabilidade de glorificar. Tá? E olha só, nossa dignidade essencial honra a glória de Deus. Ou seja, a dignidade humana, o caráter humano, melhor, a natureza humana, no sentido, né, de semelhança com o Criador, deve honrar a Deus, deve honrar a glória de Deus. E com isso, me chama a atenção um outro detalhe que eu preciso colocar para vocês. É exatamente a criação de Deus que define o valor da vida humana. Então, sempre que um cristão defender o valor da vida humana, seja em debates sobre aborto, sobre infanticídio, sobre qualquer coisa, pena de morte, seja lá o que for, tenha em mente que o valor da vida humana não está sujeito a nenhum tipo de relativização. O valor da vida humana ele está absolutamente determinado pela criação de Deus. Deus nos criou. Deus nos criou, né? Eu até vi um comentário essa semana em função dos ocorridos, né? Talvez eu até grave alguma coisa na semana passada, né? Esse vídeo já está saindo na segunda-feira, porque eu estou gravando na semana anterior. Sobre a questão lá de Santa Catarina, o rapaz que entrou na creche lá e cometeu aquela atrocidade, né? E aí um pastor não, né? Um professor adventista, ele cita lá em Gênesis, se não me engano, 9, né? Quando Moisés escreve, olha, e requererá o sangue daquele que derramou o sangue, né? Ou seja, aquele que matou, Deus requererá o seu sangue, né? Do assassino, né? Inclusive, né, o mandamento não matarás é não assassinarás, né? Porque a morte ali, como pena de morte e como guerra, né, ou você mata ou você morre, não é considerado um problema no Antigo Testamento. Tá? Em lugar nenhum do Antigo Testamento. Né? É claro que assim, as pessoas podem argumentar que, não, ali é para Israel, é na lei, né? Mas está escrevendo lá 9, né? Gênesis 9, ainda não tinha lei. Não, mas Moisés está escrevendo com a cabeça da lei. Pera lá, né? Pera lá. Cuidado, né? Com a crítica textual. A crítica textual ela é boa, mas em alguns momentos ela é um problema. Por quê? Se eu for falar isso, significa que a lei desde o Éden. Né? Não é assim. A lei surge com o povo de Israel, depois do Egito, inclusive, é onde surge a lei. Então, nós que cremos na inspiração literal da palavra de Deus, entendemos que tudo que Moisés escreveu no Gênesis está antes da lei, está antes da dispensação da lei. Né? Está lá na dispensação da inocência, da consciência dos patriarcas, né? Só depois chega na lei. Né? Então você tem a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, do governo humano, dos patriarcas e depois a lei. Né? Gênesis 9 está lá na dispensação, se não me engano, do governo humano. Né? Do governo humano, né? Tá falando de Noé ali, se não me engano. Né? Cadê aqui? Vou pegar aqui. A Bíblia não está guardada ali, mas eu vou olhar aqui agora. Né? Gênesis 9, né? Onde que está ali para facilitar minha vida. Né? Deixa eu pegar aqui. Gênesis capítulo 9. Cadê? Tá falando de Noé, tá vendo? Tá lá em Noé, então você tá ali na fase do governo humano, né? Deixa eu ver aqui, ó. Versículo 5, 9, versículo 5 e 6, né? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Né? Então veja, Deus nos ter criado a sua imagem é que determina o nosso valor. Né? Então perceba que há um juízo. Né? E lá, antes da lei, Deus já impõe pena de morte a quem mata o outro. Né? Então Deus está impondo a pena de morte a quem mata o outro. Por quê?
Sempre que a gente for discutir sistemas polêmicos, a gente tem que ter em mente o seguinte: a vida para Deus vale o mesmo tanto. Por quê? Eu estou lendo um livro, né, é muito interessante, que o título é o seguinte: as ideias têm consequências, né, de um autor, se não me engano, americano. Esqueci o nome dele agora aqui, Richard Davis, assim. Eu tenho ele digital, meu Kindle não está aqui comigo, está lá em cima. Mas a ideia básica é o seguinte: a partir do relativismo, o ser humano deixa de ter, a partir do pensamento relativista, humanista, né, o ser humano deixa de ter é, o valor na sua natureza. Né? E aí o ser humano é fruto do meio, unicamente, única e exclusivamente. Deixa de existir verdades universais, deixa de existir essência, e o ser humano é fruto do meio. Então, agora, o criminoso é fruto do meio. Eu não posso mais dizer que ele é culpado, ele é responsável. E aí entra essas bobagens, né? Quando, na verdade, todo mundo é responsável pelos seus atos. É isso que a Bíblia ensina, ok? Fica claro aqui, né? E aí, gente, um parêntese aqui, aproveitar que eu lembrei, se você quer aprofundar mais, né, nesses argumentos, eu tenho dois convites para você. Primeiro, o curso que já está no ar, né, de Teologia Bíblica e Apologética Cristã, que é a defesa da fé. A gente aprende a conversar sobre os temas mais espinhosos, né, que tem aí na Apologética Cristã, e apoiado na Teologia Bíblica. Né? Então, na Teologia Bíblica você aprende sobre formação da Bíblia, sobre panorama do Antigo e do Novo Testamento e hermenêutica, né, interpretação da Bíblia. Já na apologética, você vai aprender a defesa da fé, os argumentos, se Deus por que Deus existe, como que eu demonstro a existência de Deus, né, ou se é que ele existe de fato, né? Vocês vão ver lá que, teologicamente falando, filosoficamente falando, Deus não existe, né? Porque não existe nessa existência temporal, né? Ele é transcendente, então ele não existe, ele é em si mesmo. Né? A gente vai conversar isso lá, só para deixar aí uma curiosidadezinha. E o segundo, se você se interessa em aprofundar, né, o conhecimento sobre a história do pensamento, a filosofia, eu estou lançando o curso Conservando as Boas Ideias, né, um curso de filosofia para todo mundo. Tá? E no dia 19 de abril agora, tá? Numa quarta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma aula gratuita, aberta. É a primeira aula do curso, tá? Eu vou fazer ela aberta, ao vivo. Tá? Então, clica no link aí da descrição, se inscrevam. Tá? O curso de teologia está pronto, está pronto não, né? Você vai entrar lá e você vai receber as aulas. Tá? E a primeira aula vai ser gratuita, aberta, tá? No curso Conservando as Boas Ideias. Então vem comigo, que eu vou te explicar nessa primeira aula sobre política. Né? O primeiro módulo vai ser filosofia política, né? Um tema extremamente urgente para que a gente compreenda algumas coisas à nossa volta, tá? Que são muito importantes, tá? No momento que a gente está vivendo. E essa primeira aula ela tem o título Conservadorismo, Progressismo e Cristianismo. Né? Como entender isso, como que o cristão se relaciona com isso. Tá? Então vem comigo se você se interessa pela história do pensamento, pelas ideias. Vão assistir essa aula gratuita que eu tenho certeza que vai acrescentar a você. Beleza? E se você quer sobre teologia, o curso está pronto. Nós enviamos ali no curso de teologia toda semana aulas, né, novas, né, para quem se inscrever no curso. E além disso, uma vez por mês no curso de teologia, tem aula ao vivo, beleza? Então é muito mais que um curso, é uma mentoria. Né? Eu vou orientar o estudo de vocês, eu vou ajudar vocês na caminhada dos estudos aí, beleza? Então, retomando, o valor da vida humana está na criação de Deus, tá? Não é a sociedade, não é a lei, né? Mas é o que Deus fez. Por quê? Somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? A nossa existência deve glorificar a Deus, ok? Portanto, ninguém tem o direito de matar o outro, salvo se esse outro, conforme diz a palavra de Deus, também não enxerga esse valor da vida humana. Né? É o ponto dessas discussões todas aí. Tá bom? Mas aprofundar essas discussões aí em outro momento, tá bom? 1.3. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. O comentarista diz assim: Deus é o único criador. O verbo hebraico bará, que significa criar algo do nada, só pode ser atribuído a Deus. Ou seja, Deus criou algo do nada. Deus criou tudo do nada. E Adão e Eva foram feitos pela própria mão de Deus, sem interferência
nenhuma. Mas, ele continua dizendo assim, mas enquanto Deus seja o Criador, abençoou o homem para que se fosse um procriador da mesma espécie de criatura à imagem de Deus. Ou seja, Deus permitiu que nós participássemos da criação. Ou seja, quando nós temos filhos, nós estamos participando da criação de Deus. Agora, cuidado, né? Por isso que ele usa aqui, ó, procriador, né? Nós procriamos, ou seja, já foi algo criado e nós então participamos da procriação, da, proliferação, né? Da multiplicação, como dizem Gênesis, crescer e multiplicar. Nós participamos da multiplicação, tá? E aí, gente, tem uma expressão interessante que é ter filhos para a glória de Deus. Né? Quando nós temos filhos, e o nosso objetivo, o nosso intento é criá-los para que eles glorifiquem a Deus, para que eles vivam essa imagem e semelhança de Deus. Amém? Muito bem. Então Deus nos faz participantes da sua criação. 2. Deus um ser relacional. E a gente já vai para o primeiro subtópico. Criado de uma forma especial e admirável. É interessante que nessa ideia, né, de Deus sermos co-criadores ou participantes da criação, né, vai lá no texto áureo, né, de um modo terrível e maravilhoso tu me formaste. Né, ou seja, Deus nos formou no ventre dos nossos pais. Né, eu e minha esposa, né, somos meros participantes. Né, tivemos a honra de participar da criação da nossa filha. Né, e agora a criação dela, né, enquanto pessoa, né, a formação dela enquanto pessoa. Então nós tivemos o privilégio de participar daquilo que Deus fez. Né? Ou seja, todos nós fomos criados por Deus dentro do ventre de nossas mães. Ok? O comentarista diz assim, ó, criados de uma forma admirável. Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. Entreteceste-me no ventre de minha mãe, diz Deus. Né? Então Deus ele cria cada ser humano, tá? Dessa forma que eu acabei de falar. Tá bom? É Deus quem nos faz, é Deus quem cria cada ser humano. Tá? Criou Adão sem interferência nenhuma, mas mesmo assim nós que nascemos, né, dos nossos pais também fomos criados por Deus. Não é à toa que Deus diz a Jeremias, olha, antes que se formasse no sua mãe, eu já te conheci. Né? Eu te chamava pelo teu nome. Né? Também vai ser dito isso em Isaías, em outro texto, isso vai ser dito também em outras palavras, né? Salmos, né? Salmo 139 mesmo. Salmo 139, Davi vai falar isso, né? Que Deus nos conhece antes do nascimento, enfim. Tá? Então é Deus quem cria todo ser humano. Amém? Relacionamento, intimidade e parceria com Deus. Aqui é a mesma ideia que já foi vista nas aulas anteriores, que eu começava a falar no início da aula, no início do comentário, né? É a ideia de corregência, tá? Então aqui ele fala que nós somos parceiros de Deus, né? Porque estamos ali ajudando a administrar a criação. Não sei se esse parceiro seria, mas a ideia de corregência, né? De uma administração junto com Deus, de uma vida que deve, uma vez que nós nos relacionamos bem com o nosso Criador, nós também nos relacionamos bem com aquilo que Ele criou, né? A nossa família, que também são criados por Deus, e também o meio ambiente. Tá? Tudo que Deus colocou em nossas mãos, nós administramos, porque nos relacionamos com Deus e sabemos que o Deus a quem servimos criou todas as coisas. Amém? Então, por isso, nos relacionamos bem com toda a criação de Deus. Ok? E por fim, alguém do lado, né? Deus então ele olha para o homem e vê que o ser humano, Adão, né, está ali sozinho. Então ele resolve criar uma outra pessoa. Veja bem, da mesma forma que Deus deseja se relacionar conosco, da mesma forma que a Trindade se relaciona, Deus olha para o ser humano e fala, não é bom que ele esteja só. O comentarista fala, é a primeira vez que Deus fala que algo não é bom, né, quando ele vê o homem sozinho. Né? Ou seja, Deus também nos criou de maneira relacional. Mas, alto lá, aqui a gente tem que fazer uma observação. Tá? Nós precisamos nos relacionar, mas nós só nos relacionaremos, né? Teremos boas relações, vamos dar a expressão, teremos boas relações com os nossos familiares, com as pessoas à nossa volta, com o meio ambiente, se a nossa relação com Deus estiver bem estabelecida. Tá? Nenhum ser humano, na sua natureza pecaminosa, na sua distanciado de Deus,
consegue ter um bom relacionamento com as pessoas em volta. Ok? Então, primeiro, o nosso relacionamento com Deus, a nossa regeneração, o nosso novo nascimento, a nossa comunhão com Deus precisa estar estabelecida para que aí sim, reconhecendo que somos falhos, possamos nos relacionar com outras pessoas que também são falhas, também têm as suas dificuldades e assim nos ajudamos. Amém? Por último, ligados pelo Criador. Muito bem. Aqui, gente, esse terceiro tópico ele vai falar de Adão e Eva. Tá? Que Deus os uniu. Então, o primeiro aqui, ó, divinamente ligados. O comentarista vai dizer assim, ó, suas diferenças não têm a ver com valor. Eles são funcionais na missão para com Deus. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, a diferença entre Adão e Eva, nesse relacionamento que Deus estabelece, né, no casamento, não existe diferença de valor. Eu recebi um vídeo essa semana de um pai dizendo o seguinte, olha, a filha de um amigo contou para ele que lá na escola eles colocam os rapazes deitados e mandam as meninas pisarem neles para que elas entendam que eles são superiores a elas. Ó, que elas são superiores a eles. Né? E aí ele contando, papo vai, papo vem, ficou admirado e tal. A menina não queria mais, a filha desse amigo dele não queria mais se relacionar com o pai dela. E aí um dia, esse cara que estava contando, foi levar a filha na escola, de moto, a filha desceu, tirou o capacete, foi dar um beijo nela, ela se afastou. E aí ele virou para ela e falou, você tem medo de mim porque a escola te ensinou que eu sou branco, hétero e opressor, não é? Por isso você não quer meu beijo. Ela falou, é isso mesmo. Né? E aí por fim ele virou e falou assim, a gente está pagando a escola para ensinar as nossas filhas a terem medo de nós. Claro que eu fiquei preocupado, né? Quem acompanha aqui sabe, né, que nasceu minha filhinha, então fiquei preocupado com isso. Mas assim, perceba que a ideologia do mundo é totalmente contrária ao que Deus criou, né? Totalmente contrário. Não é isso que Deus ensina, tá? Não é isso, né? O comentarista ainda diz assim, olha, foram criados por Deus para serem parceiros na vida. De modo, e ele continua, que a abordagem feminista é radical, a abordagem feminista radical tem gerado um antagonismo destrutivo no propósito original de Deus para o homem e a mulher. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher para que se relacionem de maneira complementar dentro de casa, tá? Dentro do lar, para que eles possam juntos servir a Deus, criar filhos, se apoiarem. Né? Algo muito importante no casamento, gente, é um ajudar com o pecado do outro, ser tolerante, orientar, chamar a atenção quando for necessário, em amor, né? Não para humilhar, não para constranger, mas sempre para mostrar a necessidade de nos curvarmos a Deus. Amém? Muito bem. 3.2 diz assim, emocionalmente ligados. O comentarista dirá assim, olha, quando cria o homem, confere a ele este atributo, a capacidade de sentir emoções e compartilhar sentimentos. Para Adão, Eva seria também aquela que corresponderia às necessidades emocionais. Ou seja, o relacionamento entre marido e mulher não é só a questão conjugal, carnal, mas é uma relação amorosa. Eu tenho um vídeo aqui no canal, né, que eu falava sobre ser uma só carne. Muita gente associa ser uma só carne com intimidade física. Não é, tá? A intimidade física, ela é a cereja do bolo. Ela é a declaração física de que a união já ocorreu. Ou seja, eu já aceitei ter a minha vida atrelada à minha esposa, e minha esposa a vida dela atrelada a mim. E aí sim nós podemos, a partir disso, ter uma vida conjugal, ter a intimidade física, tá? Porque na nossa mente, nos nossos corações, nós já decidimos nos entregar um ao outro. Isso é a relação íntima, ok? Vai aí vai lá, deixar no card é muito, muito chato, tem que acertar um tempo lá, mas tem aqui no canal, é um dos últimos vídeos, tá? Eu vou colocar no final, né? Fica no final, ou adianta aí, lá no final eu vou deixar nos quadradinhos lá de tela final esse vídeo, tá? Para você poder acessar, ok? E por último, intimamente ligados, né? E ele vai falar exatamente da relação sexual. Ele vai dizer assim, olha, não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tivessem relações sexuais antes da queda. Olha, razões bíblicas, teológicas realmente não existem, tá? Mas a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim sem a queda. Nós não sabemos isso. Então isso são especulações, tá? Se eles tinham relações íntimas antes da queda ou não,
fica no campo da teologia especulativa. Tá? A gente não sabe quanto tempo eles viveram antes da queda. Nós não sabemos nada disso. Né? E ele diz assim, olha, não havia necessidade de pudor antes da queda. A intimidade com Deus santifica a nossa intimidade. Tá certo, basicamente está certo isso aqui. Né? Mas a questão crucial aqui é que essa intimidade física ela precisa estar dentro de uma lógica bíblica, né? E é a lógica da entrega, tá? É a lógica de um se entregar ao outro, né? Você vai lá em Efésios 5:22, né? Você vai em Cantares, você vai encontrar essa entrega, tá? O amor que está ali é ágape, né? Quando lá em Efésios diz, vós, maridos, amai vossas mulheres, o termo estaria ágape, e ágape é entrega incondicional, tá? Então a relação íntima entre marido e mulher deve ser um ato de entrega e não de posse. Esse é o problema. Né? E aí que está, é difícil entender isso. Né? Então o homem se entrega à mulher, a mulher se entrega ao homem. Tá? Claro, aí as intimidades cada um tem a sua, não é o objetivo da lição entrar nesse mérito. Mas o princípio, a lógica, é que um se entrega ao outro. Ok? Um está ali para não satisfazer incondicionalmente o outro, mas para se entregar ao outro. E aí, essa entrega ela é anterior à intimidade física, à relação sexual. Né? Então você está ali para se entregar, para satisfazer, para ajudar nas necessidades emocionais, financeiras, né? Enfim, tudo. E aí, isso vai chegar na intimidade física. Amém? É basicamente isso. Então você precisa estar nessa lógica de relacionamento com Deus, de submissão a Deus, entender que Cristo se entregou por nós e nós então nos entregamos por aqueles que amamos. Amém? Eu espero que esse resumo, que já ficou até longo, né, tenha te ajudado. Amém? É isso. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.